Bom dia, pessoal, tudo bem? Aproveitando aqui que a minha vizinha parou de ouvir música na maior altura, vamos gravar mais uma aulinha. Essa aula hoje ela vai ser sobre movimento retilíneo uniforme. E essa é uma aula voltada para o ensino médio, né? É muito comum trabalhar esse assunto também no fundamental, principalmente ali no 9º ano, mas não vai ser o nosso caso. Essa nossa aula ela é bem específica para o 1º ano do ensino médio, porque a gente vai trabalhar alguns conceitos aqui que a galera do fundamental no 9º ano talvez ainda não tenha trabalhado. Tudo bem? Então, meu nome é Tiago, sou professor de Física e bora para mais uma aulinha aí. Tranquilo? Galera, então vamos lá. Quais são as características que me permitem classificar um movimento quanto a ele ser retilíneo e uniforme? Bem, o termo retilíneo, deixa eu pegar o meu laserzinho aqui, o termo retilíneo, né, aqui o nosso R, ele está falando da trajetória. O movimento retilíneo uniforme é aquele movimento cuja trajetória é retilínea. E uniforme significa que a velocidade ela é constante. Então, um veículo, por exemplo, que se movimenta em MRU, ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos também iguais. Para quem assistiu à nossa aula anterior, né, que eram os conceitos básicos da mecânica da cinemática, sabe que quando a velocidade ela não muda, quando a velocidade ela não sofre variação, significa que o movimento ele não possui aceleração. Um corpo possui aceleração quando a velocidade dele está mudando. Beleza? Se a nossa velocidade ela não aumenta, não diminui, não muda de direção, significa que a aceleração sobre esse veículo, ela, né, sobre esse corpo em movimento, vai ser nula. Então essas são as 3 características fundamentais do movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Galera, é muito difícil, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente descrever um movimento que seja o MRU. Você vai sair da sua casa e vai para o colégio, você aumenta a velocidade, você diminui a velocidade, você muda a trajetória, ou seja, você não fica em trajetória retilínea. Agora, durante determinados intervalos de tempo, é possível você estar em MRU. Então, quando eu vou daqui para o colégio, né, para o meu trabalho, tem um pedaço do trajeto, principalmente ali na via expressa, que eu consigo manter a minha velocidade constante e em trajetória retilínea. Então, naquele pedacinho ali eu estou no MRU. E vários fenômenos da natureza viajam, propagam em MRU. A luz é um exemplo, o som é um outro exemplo, beleza? A gente vai discutir isso aí um pouco mais para frente num outro exemplo, ok? E aí, galera, a equação do movimento retilíneo uniforme, ela basicamente vai ser velocidade à distância sobre tempo. Era o que a gente usava, inclusive, para falar da velocidade média, né? A velocidade média é a distância total sobre o tempo total. Se a minha velocidade não muda, eu posso falar que a minha velocidade média vai ter o mesmo valor da minha velocidade no MRU. E aí reparem, ó, velocidade vai ser o nosso deslocamento, ΔS é deslocamento, não é distância percorrida, já discutimos isso também no conceitos básicos lá da cinemática, sobre o intervalo de tempo. Então eu vou isolar aqui o meu deslocamento, e aí a nossa equaçãozinha vai ficar assim, ó, deslocamento é igual a velocidade vezes tempo, ok? Muitas vezes as pessoas chamam isso aqui de D, aí fica a famosa equação lá da física, D igual a VT, Deus vê tudo. Mas eu não gosto de escrever dessa maneira, porque essa nossa grandeza aqui não é o D de distância, é o deslocamento, e o símbolo de deslocamento é o ΔS. E galera, como que eu calculo o deslocamento de um corpo? ΔS é a variação da posição. Então, o meu deslocamento é a posição final do corpo menos a posição inicial que ele ocupava. Tudo bem? Então, galera, esse nosso ΔS, o nosso deslocamento, muitas vezes ele vai coincidir sim com um módulo, né, da distância percorrida, mas não é sempre. Então, para a gente tratar a coisa da maneira correta, lembrar, ΔS é deslocamento. Tudo bem? Galera, eu vou substituir esse termo aqui, ó, posição final menos posição inicial, aqui na minha equação.
E aí vai ficar, ó, no lugar de ΔS eu coloco posição final menos posição inicial é igual a velocidade vezes tempo. Passando esse negativo posição inicial para o lado de cá, eu isolei a posição final e ficou posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa equação, pessoal, ela é uma equação que é conhecida como função horária da posição. O que é uma função horária? É quando você tem uma grandeza em função do tempo. No caso, a nossa grandeza aqui, ela é a função horária da posição, porque ela oferece a posição do corpo para cada instante de tempo. Então, né, sabendo a posição inicial e sabendo a velocidade, para cada instante de tempo você calcula a posição final desse nosso corpo em movimento. Tudo bem? Tomar alguns cuidados aqui com as unidades. Velocidade, ela pode ser dada em quilômetro por hora, metro por segundo, quilômetro por segundo, centímetro por minuto. Desde que você tenha o fator distância sobre o fator tempo, você tem uma unidade de velocidade, beleza? O tempo ele pode ser medido em segundos, pode ser medido em horas, pode ser medido em anos, vai depender daquilo que você está trabalhando. E o nosso ΔS, que é o deslocamento, ele pode ser medido em quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Só deve existir uma afinidade entre as unidades. Se você está trabalhando com o tempo em segundos, você não vai trabalhar com a velocidade em quilômetro por hora. Teria que ser no mínimo 1 quilômetro por segundo, tudo bem? Então tem que ter essa harmonia, é uma palavra bem bacana para isso. Tem que haver essa harmonia entre as unidades para você chegar na unidade correta, né? No processo matemático, o segundo da velocidade, né? do quilômetro por segundo, por exemplo, corta com o segundo do tempo. A gente vai discutir isso no próximo exemplo, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente discutir um pouquinho essa questão, né, do uso da equação. Então, Toquinho, o cãozinho do Mané, corre em direção ao seu dono em movimento retilíneo uniforme com uma velocidade de 10,8 km por hora. Durante 5 segundos ele mantém a velocidade constante enquanto move-se em linha reta. Né? Ficou até redundante porque é a característica do MRU. Considere que em t igual a 0 segundos ele estava no marco 2 metros. Então tá lá o desenho do Toquinho, beleza? Toquinho é o meu cachorro, inclusive. Então tá lá o desenho do Toquinho, deixa eu pegar aqui, cadê? Opa, apertei o botão errado. Tá lá o meu cachorrinho, ele vai correr na direção aqui do Mané, que está na posição 20 metros, tudo bem? E aí eu quero saber qual que é a posição do Toquinho após 5 segundos de movimento. Olha, a primeira coisa que você vai ter que notar é que não está tendo essa harmonia entre as unidades. A velocidade está em quilômetro por hora, e o tempo, né, após 5 segundos, onde que vai estar o Toquinho? Está em segundos, então não tem essa harmonia. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar os dados da questão. E quando eu seleciono os dados da questão, eu tenho, é um movimento retilíneo uniforme, a velocidade do cachorrinho é 10,8 km por hora, o tempo é igual a 5 segundos e a posição inicial dele é igual a 2 metros. O que eu preciso fazer então? Olha, ou eu vou transformar o tempo de segundos para hora, não, convenhamos, né? Transformar 5 segundos para hora nem a pau. Ou eu posso transformar essa velocidade que está em quilômetro por hora para metro por segundo. E nós já aprendemos a fazer isso na aula passada. Né? Para você passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir pelo fator 3,6. Se você não se lembra por que o fator é 3,6, assiste a aula anterior, ok? Então, nós sabemos que 10,8 corresponde a 3 metros em 1 segundo. Então, já matou a questão. Se ele anda 3 metros a cada 1 segundo, em 5 segundos ele vai andar 15 metros. Se ele já se encontrava na posição, né? Se ele estava aqui na posição 2 metros e ele anda 15 metros em 5 segundos, ele vai parar na posição 17, tudo bem? Ou a gente pode jogar na nossa equaçãozinha e temos que chegar no mesmo resultado. Posição final do Toquinho é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo.
Então a posição final é 2, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. A resposta é o toquinho, após 5 segundos de movimento, ele se encontra na posição 17 metros. Tudo bem? Não é uma questão difícil, é uma questão super fácil, dá para fazer pela lógica, né, pela regrinha de 3. Se o toquinho anda 3 metros a cada 1 segundo, em 5 segundos ele vai ter andado 15 metros. 2 metros, que era a posição inicial, mais 15 metros que ele andou, ele vai estar na posição 17 metros. Tudo bem? Aqui eu coloquei mais um itemzinho para a gente brincar, para a gente trabalhar. Complete aquela tabela ali do lado. Ó. Repara que nessa tabela eu tenho a coluna do tempo, eu tenho a coluna da velocidade e eu tenho a coluna da posição. Então eu quero completar essa tabela para o movimento do toquinho. Bem, vamos completar primeiro a coluna da velocidade. E ela é muito fácil, porque se o movimento é retilíneo e uniforme, significa que a velocidade do toquinho não muda. Então, durante os 5 segundos de movimento, o toquinho ele vai permanecer com a mesma velocidade. 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, 3 metros por segundo. A posição dele vai mudar. Ele anda 3 metros a cada 1 segundo. Então, vai passar 1 segundo, ele sai da posição 2, vai para a posição 5. Passa mais 1 segundo, ele sai da posição 5, vai para 8. Repara, ó, a cada 1 segundo a minha posição ela aumenta, eu acrescento 3 metros aqui. Até o final do movimento, no instante 5 segundos, a posição do toquinho ela é igual a 17 metros. Ok? Bem tranquilinho também. Letra C, construa o gráfico velocidade por tempo e posição por tempo para o movimento descrito. Vamos começar com o nosso gráfico, que vai ser o gráfico da velocidade em função do tempo. Ah, esqueci de falar, aqui dá para a gente perceber que ele andou 15 metros, né? Ele saiu da posição 2, veio para a posição 17. Então, tanto a distância quanto o deslocamento neste exemplo corresponderam a 15 metros. Tudo bem? Galera, construa o gráfico velocidade por tempo aí primeiro, então. Então, esse gráfico ele vai ter uma característica muito específica, né? A velocidade ela não muda. Então, no tempo zero, ó, desde o momento inicial, a minha velocidade já era 3. Quando eu liguei, mas como que o carro já, né? Como que o toquinho já tinha velocidade 3? Bem, ele não começa nenhum movimento com velocidade 3. É lógico que ele parte do repouso até atingir a velocidade de 3 metros por segundo. Só que na hora que eu iniciei, quando eu comecei a cronometrar, o toquinho já estava em movimento. Então, a gente já tem que no instante zero, deixa eu coçar aqui minha canela, a gente já tem que no instante zero a velocidade do toquinho era 3. Passou 1 segundo, a velocidade dele continua 3. No instante 2 era 3, no instante 4 era 3, no instante 5 era 3. Então, durante os 5 segundos de movimento, eu tenho o mesmo valor de velocidade. Então, repara, o meu gráfico ele vai ser um gráfico paralelo ao eixo do tempo. Tudo bem? Mostrando que a minha velocidade ela não está sofrendo variação à medida que o tempo ele vai passando. Tranquilo? Esse gráfico, pessoal, ele traz uma informaçãozinha escondida. Vamos analisar isso daqui. Bem, pega essa área que eu colori, a gente chama área abaixo do gráfico ou área sob o gráfico e calcula. Bem, é um retângulo. Você sabe calcular a aula. Você sabe calcular a área de um retângulo. É base vezes altura. Então, aquela areazinha ali vai ser a base, que é o tempo 5, vezes a altura, que é a velocidade 3. Ó, deu 15. 15 também é o deslocamento, é a distância que esse cara andou. Então, esse gráfico velocidade por tempo, ele traz uma informação que estava escondida aqui, ó. Deixa eu arredar minha cara para o lado de cá. A informação implícita que ele te oferece é, toda vez que você tem um gráfico velocidade por tempo, se você calcula a área sob a curva desse gráfico, a área abaixo da curva desse gráfico, você está calculando a distância que esse corpo percorreu. Tudo bem? Isso não é válido somente para movimento retilíneo uniforme. Você pode ter qualquer movimento.
o seu gráfico aqui da velocidade em função do tempo, ele pode ser uma coisa maluca aqui. Essa área aqui embaixo do gráfico corresponde à distância que esse corpo vai ter percorrido. Tranquilo? Facinho, né? Deixa eu arredar minha cara para o lado de cá. E agora, turma, a gente vai usar essa tabela aqui, para conseguir determinar o gráfico posição por tempo. No tempo 0 a posição é 2, no tempo 1 a posição é 5, no tempo 2 a posição é 8. É isso que eu vou colocar aqui no meu gráfico. Então, ó, o meu corpinho ali, o toquinho, ele sai da posição 2, que é a nossa posição inicial. Ó. Todo gráfico, pessoal, normalmente o eixo do tempo ele vai estar no eixo X, tudo bem? E aqui no eixo Y a gente tem o eixo da posição. Então, posição na física a gente representa pela letrinha S ou X. Normalmente eu uso S. E aqui está a minha unidade, metros. Então, no tempo 0, quando o instante de tempo era 0, o toquinho já estava na posição 2. Vai passar um segundo, ele anda 3 metros, então ele vai para a posição 5. Vai passar mais um segundo, ele anda mais 3 metros, ele vai para a posição 8. Depois ele vai para a posição 11, 14 e 17. E aí está representado o nosso gráfico da posição em função do tempo. Olha que bacaninha que ele ficou. Uma reta, né? É uma função de primeiro grau, como era de se esperar. Porque, vamos relembrar uma coisinha aqui. A equação posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo é uma equação de primeiro grau. Você concorda comigo? Eu até coloquei aqui a equação. Ó. Essa equação, galera, ela é uma equação de primeiro grau. E por ser uma equação de primeiro grau, o gráfico ele tem que ser uma reta, ok? Deixa eu arredar meu rosto para o lado de cá. Então, olha só. Como que eu meço a inclinação de um gráfico? E o que essa inclinação ela vai trazer para mim de significado? Se é que ela vai trazer algum significado, né? Será que se esse meu gráfico aqui ele fosse mais deitado ou se ele fosse mais em pé, ele teria um significado para mim? A gente vai ver que tem, eu não estou fazendo essa pergunta à toa. Então, deixa eu arredar minha cara para cá e vamos lá. Galera, para a gente medir, para a gente medir a inclinação de um gráfico, a gente tem que calcular a tangente do ângulo que esse gráfico faz com a reta horizontal. Então, a inclinação do gráfico é medida pela tangente do ângulo θ. O ângulo θ é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo que o meu gráfico faz com a horizontal. Tudo bem? Então, eu tenho aqui que no tempo 0 a posição era S0. À medida que o tempo foi passando e chegou aqui no tempo t, ele passou a estar na posição final. Ok? Então, se eu quero saber qual é o valor, né, qual que é o número que calcula, que representa a inclinação do meu gráfico, eu tenho que calcular isso aqui, ó, tangente de θ, ok? Então, a tangente de θ, pessoal, lá da matemática vocês já aprenderam. Por isso eu falei, essa é uma aula para o primeiro ano. Se você ainda não viu essas relações aqui, trigonométricas do triângulo retângulo, essa aula ainda não é para você, tudo bem? Ou então você vai ter que pegar depois por conta própria e tentar entender de onde vem isso aqui. Então, lá das relações trigonométricas do triângulo retângulo, tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó. O nosso triângulo retângulo está aqui desenhado. Ó. Hipotenusa, cateto oposto ao ângulo θ, cateto adjacente ao meu ângulo θ. Tudo bem? Então, quem vai ser o meu cateto oposto? Ó? É esse cara aqui. Ó. É esse lado aqui do meu triângulo, que é o número posição final menos a posição inicial, ou seja, isso aqui é o meu deslocamento. Quem que é o meu cateto adjacente? É o intervalo de tempo, ó, é o meu delta t. Então, no lugar de cateto oposto, eu coloco delta S, no lugar de cateto adjacente, eu coloco delta t. Pronto, está montada a minha
equação, está montada a minha conclusão. Pronto, já sabemos o que é a nossa inclinação do gráfico. Se a inclinação do gráfico é a minha tangente de θ, a minha tangente de θ eu deduzi que corresponde à velocidade do meu corpo, ok? Então, o gráfico posição por tempo, ele traz essa informação implícita ali para você. Quanto maior a inclinação do gráfico, quanto mais em pé estiver essa reta, maior vai ser a velocidade desse corpo. Tá claro até aqui, pessoal? Bacana, e isso é importante, tá? Eu poderia, inclusive, colocar uma situação aqui para exemplificar, que é a seguinte. Olha só, vamos supor que eu tenha dois gráficos aqui. Eu tenho esse gráfico aqui que representa um movimento do corpo verde, e eu tenho o gráfico aqui que representa o movimento do corpo vermelho. Qual deles é mais veloz? Bem, aqui eu tenho os valores, eu poderia até medir, mas e se eu não tivesse os valores? Bem, quando eu não tenho os valores, eu tenho que fazer uma leitura mais qualitativa. Ó. Em 2 segundos, esse cara aqui vermelho, ele andou só esse pedacinho, ó. Em 2 segundos, ele andou esse pedacinho. Enquanto o verde, nos mesmos 2 segundos, ele andou uma distância muito maior. Então, quem anda mais no mesmo intervalo de tempo é porque possui maior velocidade. Tudo bem? Então, qual é a conclusão que a gente chegou nessa análise aqui? Que quando você tem um gráfico posição por tempo, não interessa se é MRU, se é MRUV, se vai ser qualquer movimento. O gráfico posição por tempo, a inclinação deste gráfico num determinado ponto, num determinado instante de tempo, te fala o valor da velocidade. Tudo bem? Tranquilinho? Essa informação aqui ela é muito importante, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Uma formiga está em MRU e seu movimento está descrito no gráfico abaixo. Letra A, determine a velocidade da partícula, né, da nossa formiguinha, e interprete o resultado. Olha só, antes de você abaixar a cabeça e fazer conta, vamos olhar ali para aquele gráfico e entender o que está acontecendo? Olha só, a posição inicial da formiga, ó, o gráfico é posição por tempo e o tempo está em minutos. Então, quando você corre para cá, ó, a posição inicial da formiga no tempo zero, ela está na posição 35 centímetros. À medida que o tempo passa, a posição dela está diminuindo. Ó. Beleza? Então, ela não está andando para a direita, ela está andando para a esquerda. Ela está saindo da posição 35 e vindo para a posição 0. Ela está andando, para lá, né? Ela está andando para a minha esquerda, ok? Então, essa informação que eu coloquei aqui para vocês, ela vai te ajudar a entender, a interpretar o resultado que a gente vai encontrar. Então, ó, velocidade é variação da posição sobre a variação do tempo. Velocidade, então, vai ser a posição final é 0. A posição inicial é 35. O intervalo de tempo que essa formiguinha demorou para sair da posição 35 e ir para a posição 0 é de 7 minutos. Então, está lá a nossa velocidade, 0 menos 35 menos 35. Menos 35 dividido por 7 vai dar 5. Menos 5, olha a unidade, ó, centímetro por minuto. O que representa esse sinal negativo? É simplesmente que essa formiguinha está andando para o lado negativo do nosso referencial. Se a gente está pensando que quando ela anda para a direita é o lado positivo do nosso referencial, quando ela anda para a esquerda, ela está indo para o lado negativo do nosso referencial. Por isso, o sinal negativo na sua resposta. Tudo bem? E o que significa também isso?
é que ela anda 5 centímetros a cada minuto para o sentido negativo do nosso referencial. Tranquilinho, né? Letra B. Escreva a equação horária da posição do referido movimento. Bem, equação horária no MRU, galera, é essa. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Tranquilo? Então, o que é escrever a equação horária? É deixar como incógnitas a posição final e o tempo. Eu vou substituir a velocidade por menos 5 e a posição inicial por 35. Tudo bem? Então, com essa equação, ó, eu consigo determinar, ó, no instante de tempo 1, qual é a posição? Aí você coloca aqui, ó, quando t é igual a 1, 1 vezes 5, 5, então ficaria 35 menos 5, a formiguinha está na posição 30. Então, ó, no tempo 1, a posição é 30. No tempo 2, a posição é 25. Basta você substituir o intervalo de tempo que você quer aqui para você descobrir o valor da posição final. E agora a gente vai usar essa própria equação horária aqui da posição para resolver a letra C. Olha só, a posição final... Opa, volta aqui, passou rápido demais. A posição final, ó, ela vai ser a posição inicial menos a velocidade vezes o instante de tempo que eu quero. Então, 35 menos 50 dá menos 15. Quer dizer que passou um segundo, ó, a formiguinha ela tem velocidade de 5 metros por minuto para a esquerda. 5 centímetros por minuto para a esquerda. Então, no tempo 8 ela estava na menos 5, no tempo 9 menos 10, no tempo 10 ela vai estar na posição menos 15 centímetros. Tranquilo? E para a gente fechar a nossa aula, eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, para essa observação. Galera, algo que eu já tinha até falado lá atrás, vamos fazer uma junção aqui da física com a matemática. A equação posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo é uma equação de primeiro grau. Y é igual a x mais b. Só que aqui a gente vai escrever um pouquinho diferente. Ó, a posição está no nosso eixo y, então S é o nosso y, beleza? O lugar, né, o ponto onde o meu gráfico ele toca o eixo y, que é o b da função de primeiro grau, é a nossa posição inicial. O t corresponde ao nosso eixo x, ó, beleza? Está até aqui embaixo. E a nossa inclinação do gráfico, o coeficiente angular do nosso gráfico, ó, é a velocidade, é o a da função de primeiro grau. Então, toda vez que você tiver uma função em que o a é positivo, que a minha velocidade é positiva, a nossa função ela vai ser crescente. Então, quer dizer que à medida que o tempo passa, o valor numérico da posição está aumentando. Esse cara está indo cada vez mais para o lado positivo do meu referencial. Agora, se eu tenho uma equação em que o a é negativo, ou seja, a minha velocidade é negativa, o meu gráfico vai ser uma função decrescente. A minha velocidade negativa quer dizer que ele está indo, à medida que o tempo passa, o meu corpo em movimento ele está indo cada vez mais para o lado negativo do meu referencial. Tudo bem? Então, galera, essa é a nossa aulinha a respeito do MRU. O importante agora é você sentar a busanfa na cadeira, fazer exercícios e seguir para o próximo conteúdo, para a próxima videoaula, que vai ser movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Então é isso aí. Se você gostou da aula, dá um joinha, compartilha com seus amigos que estão tendo dificuldade em física, beleza? Se tiver algum comentário a fazer, alguma sugestão, ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E lá no nosso primeiro slide havia, né, o meu Instagram, qualquer coisa me procura lá também, beleza? Um grande abraço e valeu!